O Supremo responder à sociedade, a anseios da sociedade, uma coisa com outra. Na época da discussão dos embargos infringentes, se seriam aceitos ou não, uma das sessões terminou com 5-5, restaria ao decano da Corte, Celso de Mello, tomar a decisão final, desempatar aquele placar, embora já e no fim das contas o voto dele criou-se uma expectativa, mas o voto dele foi dentro do esperado. Ele manteve a posição que ele já havia mantido, já havia defendido em outras ocasiões, de que era aceitável, os embargos infringentes eram aceitáveis, estavam previstos no regimento do Supremo, o regimento é válido, a Constituição não anulou esse dispositivo do regimento interno. Você compartilha dessa opinião de que, porque fala-se muito que a justiça, que o juiz tem que julgar de acordo com a sua consciência, fechado em seu gabinete, e o julgamento do mensalão, sem entrar no mérito se isso é correto ou incorreto, depois a gente pode até discutir isso, mas foi um julgamento que não foi o juiz fechado no seu gabinete. Foram 11 juízes, 11 magistrados, com transmissão pela TV Justiça, com ampla cobertura da mídia, seja ela da grande mídia, seja de mídia independente, quer dizer, no fim das contas, seja quem for, todo mundo estava com as atenções voltadas para esse julgamento. Sim. Então isso colocou os magistrados, de fato, numa situação atípica para um juiz, para um desembargador, para um ministro de corte. Dá para se dizer isso, que o Supremo, essa situação teve influência sobre o comportamento do Supremo nesse processo? Eu acho que isso é uma pergunta interessante com diversas camadas, né? Acho que a primeira delas é que, como democracia, ninguém, né, como membros de uma democracia, nós não queremos um Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão judiciário que seja refém da opinião popular ou majoritária. Isso é diferente de dizer que o tribunal tem que ser sempre insensível às consequências das suas decisões. Algumas decisões comportam isso, outras não, em diferentes graus, né? Então não é um absurdo que se leve em consideração as consequências e a repercussão, mas ninguém quer que elas ditem o conteúdo da decisão. Eu acho que isso é tranquilo. Eu acho que tentar jogar as coisas para esses dois extremos tem algo de sofístico, né? Ninguém defende isso cegamente. A questão agora interessante da TV Justiça e da publicidade que ela deu para os ministros. Acho. É uma série de críticas de que esse tanto de publicidade deu um tom dramático para a atuação dos ministros, que eles decidiam mais para as câmeras, né, jogavam para o povo e tudo mais. Bom, eu não acho que essa seja uma situação atípica, né, a não ser no grau em que ela ocorreu. Esse grau de exposição do Supremo Tribunal Federal ocorre, pelo menos desde a TV Justiça em 2007. O tribunal teve já uma série de decisões que passaram por um acompanhamento de interesse popular bastante elevado. Por exemplo, questão dos abortos em casos de anencéfalos, união homoafetiva, sistema de cotas na educação. O Collor, tudo isso. Pelo Supremo passa a mão, mas especialmente depois dos anos 2000, várias questões de direitos fundamentais que, enfim, antes talvez não chamassem tanto atenção e entram na pauta do Supremo, né? E eu acho que, a despeito de poder ter uma certa razão dos críticos nos lados negativos que existem nessa superexposição, acho que se ganhou muito mais. Se ganhou nesse tipo de controle, nesse tipo de debate de cobertura que o Estadão fez, outros órgãos de mídia fizeram, que geraram um controle argumentativo super alto. Se viu que alguns ministros chegaram a citar, inclusive o senhor foi citado uma análise dele durante uma das sessões de julgamento. Enfim, isso foi bastante inusitado, bastante diferente, e se podia ver de maneira mais explícita ou mais implícita uma resposta dos ministros ao que estava sendo demandado e objetado a eles. E isso, acho que do ponto de vista de controle democrático das instituições, foi um ganho maravilhoso. O que eu acrescentaria ao que o Rubens disse é que existe um dado dessa relação que é um pressuposto que a gente não problematiza, que eu acho que a gente deveria problematizar, que é o veículo pelo qual o Supremo toma conhecimento do que é a opinião pública. E a gente não deve confundir o tribunal estar atento à opinião pública com o tribunal estar atento à imprensa. Porque opinião pública e imprensa são duas coisas que têm áreas de intersecção, mas a gente não pode esquecer que também imprensa é um setor da sociedade que tem seus interesses próprios, que podem, inclusive, em determinados casos, vir a
conflitar com a posição de independência que se exija de um órgão qualquer do Poder Judiciário em relação a esse setor. Para pegar um outro tema que está na pauta, essa questão das biografias, né? Isso é evidentemente um tema que interessa especialmente a profissionais de comunicação, porque muitos dos autores de biografias são também jornalistas, que pode vir a ser julgado ou pelo Supremo ou por qualquer outro órgão do Poder Judiciário, e convém que o tribunal esteja em condição de exercer, que o Poder Judiciário, né, como um todo, esteja em condição de exercer o seu poder, a sua autoridade jurisdicional, da maneira mais independente e mais neutra, também em relação a esse tipo de interesse, né, que existe. É um setor como há outros setores. Existe, defender posições. Exatamente. Então, a gente não deve esquecer que a mediação entre qualquer órgão de poder, seja judiciário, seja executivo, seja legislativo, e esta coisa que a gente assume ser algo uníssono, mas que na verdade não é, que é a opinião pública, né? Que é até difícil saber o que é a opinião pública em relação a qualquer coisa, não em relação ao mensalão, e que, enfim, às vezes me parece que o Supremo Tribunal Federal toma pouco cuidado em preservar o devido distanciamento, inclusive pegando esse próprio exemplo que o Rubens citou, que envolve a mim, envolve ao Estadão, utilizando determinadas pessoas ou determinados veículos ou determinados colunas ou, enfim, jornais como apoios da sua atividade argumentativa dentro do plenário, né? Enfim, isso gera uma relação de uma excessiva proximidade, eu acho, né? De uma área que não deveria ser confundida com a opinião pública.